pessoal, bem-vindos ao nosso aulão de revisão. Você que vai fazer o concurso para a Guarda Municipal de Campina Grande, aí na Paraíba, nós estamos hoje aqui com um objetivo: ajudar você a conseguir a sua sonhada aprovação. Tá? Para quem não me conhece, eu sou o professor Ubirajara, já tem aqui na tela para vocês um contato pelo Instagram, Professor Ubirajara. Você vai me encontrar ali, tá? Eu tô sempre colocando dicas de concurso, né? Frases motivacionais. Eu uso esse Instagram de duas maneiras, profissional e também, de certa forma, ele é um Instagram pessoal. Não tem como a gente dividir muito isso hoje, né? Mas lá você vai encontrar muito conteúdo para concurso. Então, aqueles que quiserem nos acompanhar no Instagram, é só adicionar lá que eu vou aceitar vocês, tá bom? Pessoal, qual é o nosso objetivo nesse aulão hoje? Por que nós estamos aqui? Por que você está aí do outro lado da tela assistindo aqui a nossa aula? Porque você quer revisar Código de Trânsito Brasileiro. Você quer revisar o CTB. E é para isso que nós estamos aqui. Muito bem. Temos um objetivo então, revisar o CTB. Revisar o CTB e pensar na banca do teu concurso. Qual é a banca? É a banca IDECAN, correto? IDECAN, que é uma banca conhecida, né? Ela tem muitas questões aí na internet, inclusive hoje, aqui na nossa revisão, lá no final da revisão, nós vamos fazer algumas questões. Agora, qual é a característica dessa banca? A primeira coisa que você tem que pensar, qual é a característica? É letra seca da lei, pessoal. A banca, ela não vai utilizar doutrina, ela não vai se utilizar muitas vezes de jurisprudência, né, dos tribunais, né, se fosse um concurso no âmbito tribunal. É letra seca. O que é a letra seca da lei? É você pegar o Código de Trânsito Brasileiro, ler e memorizar os principais pontos. É ler e memorizar os principais pontos. Então, o que eu vou fazer com vocês aqui nesses nossos aproximadamente 60 minutos que nós vamos ficar aqui batendo papo hoje com você? Nós vamos ter um objetivo: pegar o Código de Trânsito Brasileiro e apontar para você que está em casa os principais pontos, aquilo que você necessariamente tem que saber. Tá? Então a gente não veio aqui para perder tempo, a gente não veio aqui para ficar divagando, viajando na maionese com coisas que não irão aparecer na tua prova. Nós temos 60 minutos para bater, para colocar o dedo na ferida e mostrar para você onde estarão as possíveis questões que a banca IDECAN poderá solicitar aí no dia da tua prova, tá bom? E olha como eu já tenho falado coisas importantes aqui para vocês, pessoal. Eu já falei da Lei 9.503, eu já falei da banca e eu ainda tenho outras coisas para falar para você, tá? Que nós vamos colocar aqui na tela agora. Então, nós temos que pensar na letra seca da lei. Letra seca da lei. Professor, qual lei? A Lei 9.503/97. Essa lei é o nosso objetivo. Se você não tem esse material impresso, se você não tem uma apostila, você acessa na internet o site do Planalto, pessoal. Então basta acessar o Google, escrever lá 9.503, que já vai aparecer para você um linkzinho do site do Planalto da Lei 9.503, que é esse link que eu vou usar aqui na sala agora com vocês, tá bom? Então, Lei 9.503/97 é o Código de Trânsito Brasileiro. Temos que pensar em memorização, ou seja, temos que pensar em memorizar os principais pontos, tá? Essa banca, a banca do teu concurso, é a banca IDECAN. IDECAN, uma banca, como eu falei, conhecida, uma banca não muito sofisticada. Ah, professor, estou falando mal da banca? Não. Eu estou dizendo para você que uma banca sofisticada, por exemplo, a banca FGV, Fundação Getúlio Vargas, a banca FCC, Fundação Carlos Chagas, a banca CESP, e poderiam citar outras, tá? CESP, Sebrasp. São bancas sofisticadas, são bancas, né, concursos a nível nacional, é muito comum ter questões deles. A banca IDECAN é uma banca mais regional, mas nós vamos ter sim muitas questões para trabalhar desse ponto. Vamos para o que interessa, pessoal? Vamos lá? Vamos, professor. Eu quero aula, eu quero Lei 9.503. Já está aqui na tela para você, tá? O que está aparecendo aqui na tela é o que você em casa pode também conseguir se não tiver o material. Então essa nossa aula é uma aula aberta. Muita gente em casa está assistindo essa aula e não tem material. Então você acessa lá o site do Planalto e acompanha. Por que eu digo? Não adianta nada, não adianta você ficar em casa assistindo essa aula sem ter um material para anotar,
para observar, para fazer a leitura. Tem que ter isso, nem que você fique com um áudio, em um momento fica o áudio, né, eu falando, e outro você acompanha ali. Todo momento a gente tem que fazer essa troca, né? Tem que ir até a lei e marcar os principais pontos. Para aquele que já tem o material impresso, melhor ainda. Então, primeira coisa que nós temos que saber, estamos falando de Código de Trânsito Brasileiro. Pessoal, o Código de Trânsito Brasileiro, ele tem uma aplicação, tá? Onde você vai aplicar, qual é a incidência da Lei 9.503? A incidência da Lei 9.503 é nas vias terrestres. Então esse é o primeiro ponto que você vai anotar, vias terrestres do território nacional, tá? Então se você tiver uma via aérea, não aplica o Código de Trânsito, é claro que não. Se você tiver uma via fluvial, barcos, não. Se você tiver trens, pessoal, veículo que anda sobre trilhos, também não é aplicado a Lei 9.503, tá? Então, basicamente, é para vias terrestres no território nacional. Você exclui tudo isso. Professor, isso pode cair na minha prova? Com certeza. Eu falei para você lá no início, eu não vim aqui para falar besteira, eu não vim aqui para perder tempo. Eu não vim aqui para dizer coisas que não irão cair na tua prova. Se eu estou falando é porque tem chance. Eu estou falando isso para você agora, no início da aula, para você já não ficar disperso, ficar em casa, não sei se vai cair. Vai! Via terrestre, marca aí no teu material, tá? Então o trânsito é a utilização dessas vias terrestres dentro do território nacional. Trânsito é a utilização das vias por não só veículos. É um erro muito comum a pessoa achar que trânsito é só veículo. Trânsito são pessoas, são veículos e são animais. Pessoal, 3 itens: pessoas, veículos e animais. A hora que você desembarca do seu veículo e você vira um pedestre no trânsito, já é trânsito. Pedestre faz parte do trânsito. Que a gente imagina que trânsito é acelerar um carro, é andar de veículo. Também é, mas não só isso. Animais, o indivíduo que está transitando montado num cavalo, aquela pessoa que está conduzindo uma manada, isso também é trânsito para efeitos do código, tá bom? Então, o trânsito, ele vai acontecer nas vias terrestres, você vai encontrar isso lá no artigo 2º. Pega o teu material aí, marca o artigo 2º. Pessoal, o artigo 2º, ele foi modificado não faz muito tempo, em 2015. Em 2015, a Lei 13.146, está aqui, ó, ela modificou o artigo 2º. Ela incluiu algumas coisas que têm sim aparecido em provas. Então, são vias terrestres, urbanas e rurais. Você tem ruas, avenidas, logradouros, caminhos, passagens, estradas, rodovias, que terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição. Então, o uso dessa via vai ser regulamentado. As regras serão dadas pelo órgão que tem competência, que tem circunscrição naquela região. E o que mudou, professor? O que mudou, pessoal, é que nós temos agora, vou colocar aqui até numa outra cor para ficar melhor para você, nós temos agora as vias e áreas de estacionamento privado de uso coletivo. Então, o estacionamento privado, aquele lá no shopping center, no supermercado, no hipermercado, no cinema, aquele estacionamento fechado, privado, ele passou a ser via pública. Olha que interessante, né? Professor, isso pode cair na minha prova? Sim. Inclusive, se você está fazendo concurso no âmbito municipal, que é o caso da Guarda Municipal, o âmbito municipal, tem uma grande chance de cair. Sabe por quê? Porque a fiscalização dentro desses estacionamentos privados de uso coletivo é feito somente pelo município. Então, a Guarda Municipal vai fiscalizar o trânsito lá dentro? Sim. A Guarda Municipal pode autuar? Sim. E a pergunta que se faz é a seguinte: professor, pode autuar qualquer coisa? Não. Somente vagas especiais, vagas reservadas. Por exemplo, vaga para idoso, vaga para deficientes. Então, vaga para idoso, vaga para deficiente, pode sim ser notificado, pode sim ser fiscalizado dentro desses estacionamentos privados de uso coletivo. Interessante, né? Muito. Então, isso aí também é uma via terrestre. Pessoal, eu não tenho como e eu não vou fazer isso, eu não vou ficar aqui fazendo leitura de artigos. Então, se eu disse para vocês, pessoal, o artigo 2º é importante, você vai marcar o artigo 2º, você vai ver o que eu falei, mas você vai ler tudo. A ideia aqui é que você que está em casa leia tudo. Eu estou dando para você aqui o filé, eu estou dizendo o que vai cair na tua prova, então, por favor, anota. Para efeitos desse código, são vias terrestres as praias abertas também.
né? A praia, muitas vezes perto da praia tem uma via onde transitam veículos. Aquilo é uma via terrestre? Aplica-se o Código de Trânsito Brasileiro ali? Sim. Por que se aplica o código? Porque é uma via terrestre. Tá? Então nós temos também as vias internas, pertencentes a condomínios constituídos por unidades autônomas. Então, vias internas pertencentes a condomínios. Sabe aquele condomínio fechado? Dentro daquele condomínio tem vias, tem ruas dentro do condomínio fechado. Aquelas ruas, aquelas vias internas dentro do condomínio são vias terrestres também. Ah, só estou mostrando nesse artigo, porque agora eu acho que você em casa já entendeu qual é a nossa ideia, qual é o nosso objetivo. O nosso objetivo, a nossa ideia é trazer para você informações importantes, mostrar dentro do artigo e você vai ler tudo. Esse é o nosso objetivo, tá bom? Pessoal, o Sistema Nacional de Trânsito. O Brasil ele organizou o seu trânsito na forma de um sistema, tá? Esse sistema ele tem objetivos e ele tem uma composição, tá? E eu vou dizer uma outra coisa para você bem importante agora. Alguns itens, alguns pontos são obrigatórios saber. Eu não consigo imaginar uma situação de um cara aprovado, guarda municipal aprovado, que não conhece a composição, por exemplo, do Sistema Nacional de Trânsito. Então, o que eu estou dizendo para você agora? Que o artigo 7º, ele é mega importante. Que o artigo 7º, ele diz, compõe o Sistema Nacional de Trânsito. Então, o SNT, conhecido SNT, Sistema Nacional de Trânsito, ele tem uma composição em órgãos. E você em casa tem que conhecer quais são esses órgãos. Então eu vou ter o CONTRAN, que é o órgão máximo. CONTRAN, coordenador do sistema, órgão máximo, normativo e consultivo. O que é normativo? Cria normas. Quais normas? Resoluções. Então as resoluções do CONTRAN são criadas, né? As resoluções são criadas pelo CONTRAN. É consultivo, ele realiza consultas. Então eu tenho o CONTRAN, eu tenho o CETRAN, que é o conselho dentro dos estados. Cada estado da federação vai ter o seu CETRAN. Então nós temos 26 CETRANs. O Distrito Federal ele não tem CETRAN, muda o nome para CONTRANDIF, que é o Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Então CETRAN para os estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Campina Grande é uma cidade, a Paraíba, você vai ter lá também o seu CETRAN, tem o CETRAN da Paraíba, tá bom? Órgãos e entidades executivos de trânsito. O inciso 3, pessoal, ele fala assim, ó, executivo de trânsito. E o inciso 4 fala executivo rodoviário. Professor, tem diferença entre isso? É claro que tem. Os executivos de trânsito, eu costumo dizer que são os órgãos mais administrativos. Vou dar um exemplo do executivo de trânsito do estado, é o DETRAN. Pessoal, o DETRAN é um executivo de trânsito dentro do estado. Então eu tenho executivo de trânsito e tenho executivo rodoviário. Qual seria o executivo rodoviário dentro do estado? DER, Departamento de Estradas de Rodagem. DAIR, se for no estado, por exemplo, né? Alguns estados têm DAIR, Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens. Então eu tenho o DER e tenho o DAIR. Eu tenho o DER e tenho o DAIR. Você tem o órgão executivo de trânsito e o executivo rodoviário. O de trânsito são os mais administrativos, o DETRAN, o DENATRAN, por exemplo, né? A Secretaria de Trânsito dentro do município pode ser um órgão executivo de trânsito. A Secretaria de Obras dentro do município, vou botar assim, ó, Secretaria de Obras. E agora você já conseguiu perceber a diferença que tem. Quando você tem algo de mais execução, por exemplo, manutenção de vias públicas, é o executivo rodoviário. Então, o rodoviário é para execução de trabalhos mais pesados. Eu costumo dizer que o rodoviário é a força bruta. O rodoviário é a força bruta e o executivo de trânsito são os administrativos. Tá bom? Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar e a JARI, Junta Administrativa de Recursos de Infração. Interessante, né, que dentro dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito não tem guarda municipal. Tá? Vai que cai uma questãozinha na tua prova. A guarda municipal faz parte do Sistema Nacional de Trânsito. Não! A guarda municipal ela vai ter um convênio com o órgão municipal. Tá? A guarda municipal, professor, uma pergunta que já me fizeram. A guarda municipal ela pode ser o órgão executivo de trânsito do município? Pode, pessoal. Olha que interessante. Pode. Depende muito da lei municipal que criou a guarda. A guarda municipal pode ser um órgão executivo de trânsito dentro do município? Sim, pode.
Isso depende de cada município, tá? Eu acho que isso é uma questão também pouco provável na prova, porque vai variar muito, tá bom? Marca aí esses 7 órgãos importantíssimos, então, CONTRAN, CETRAN, os executivos de trânsito, e aí você tem as 4 entes da federação, a União, Estado, Distrito Federal e Município. O executivo rodoviário, nos 4 também, União, Estado, Distrito Federal e Município. A Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar e a JARI, Junta Administrativa de Recurso de Infrações, tá bom? Então você está aqui agora com o artigo 7º, muito bom. Pessoal, importante essa parte, é claro, a partir do artigo 12, nós temos aqui o que faz cada um desses órgãos, né? Qual é a competência, por exemplo, do CONTRAN. E aí o aluno que está em casa agora vai ficar assustado, porque se você já estudou, ou se você ainda não estudou, gera uma apreensão, gera. Porque o aluno fica pensando, meu Deus, professor, é muita coisa. Eu concordo que é bastante. Só que eu vou dar um hashtag fica a dica para você. O que você tem que saber de composição dos órgãos? Você tem que conhecer a composição e o que faz o CONTRAN. O CONTRAN é o nosso órgão máximo, é o Conselho Nacional de Trânsito. E aí você tem aqui quais são as competências. Por exemplo, criar câmaras temáticas. Estabelecer diretrizes da JARI, zelar pela uniformidade e cumprimento das normas. Você tem uma série aqui de competências do CONTRAN. O que faz o CONTRAN? O que faz o CONTRAN? Artigo 12. O que faz o CONTRAN? Artigo 12, tá bom? Na sequência, nós vamos ter alguns outros órgãos. Por exemplo, o CETRAN. Professor, qual você acha que eu tenho que memorizar? Eu acho que o CONTRAN tem que saber, tá? Quais são as competências do CONTRAN. E depois você vai para o órgão estadual, que seria o CETRAN. Já vi questões aqui de CETRAN, até mesmo em prova de município. Então o CETRAN ele tem algumas atribuições, ele tem algumas competências. Não esquecendo que o CETRAN é do Estado. Marca aí para vocês o artigo número 14, eu não vou ler. Depois, pessoal, você vai diretamente para o órgão municipal. Você vai diretamente para o órgão municipal, que são e estão ali no artigo, deixa eu achar ele aqui, o artigo 21, marca aí o 21. O 21, ele traz todos os órgãos, todos os entes da federação. Então, compete ao órgão executivo rodoviário. Rodoviário é a força bruta. Rodoviário é a manutenção das estradas. E aí você tem União, Estado, Distrito Federal e municípios. Então, o município tem aqui, ó. Acho que é importante o artigo 21. Mas o mais importante de todos, olha só o que eu estou falando para você agora, olha que informação top, o mais importante de todos é o artigo 24. Compete aos órgãos executivos de trânsito dos municípios. Inclusive eu falei para você que a guarda municipal, ela poderá ser um executivo de trânsito municipal, poderá ser sim. E aí você tem o que faz dentro do município o executivo de trânsito. Pessoal, leia. Por favor, eu estou gritando aqui, ó, berrando, porque eu quero que você leia bastante o artigo 24. O inciso 6, ele diz que dentro do município, o executivo de trânsito, ele pode fiscalizar o trânsito. Tá? Ele pode, inclusive, executar a fiscalização de trânsito nas edificações privadas de uso coletivo. Somente, olha o que diz o finalzinho do inciso 6, somente, olha que palavra importante para uma prova, hein? Somente para infrações de uso de vagas reservadas de estacionamento. Significa que, dentro de um estacionamento privado, você não pode fiscalizar se o cara está usando o celular, você não pode fiscalizar se está com licenciamento vencido, você não pode fiscalizar se a pessoa, dentro do estacionamento privado, ela está com excesso de velocidade. Nada disso, só tem uma maneira, uma forma de fiscalizar dentro do estabelecimento privado. Vagas reservadas. Marca no teu material. A partir do artigo 26, você tem as regras de circulação e conduta, as normas gerais de circulação e conduta. Quando eu dou essa aula aqui, pessoal, no curso regular, o artigo 26, o que eu costumo fazer? Eu mostro para o pessoal as normas gerais de circulação e conduta e faço uma relação dela com as infrações de trânsito. Com as infrações. Muito bem, como você está fazendo concurso para um órgão que vai fiscalizar o trânsito, a Guarda Municipal vai fiscalizar o trânsito, é importantíssimo conhecer as infrações. E eu encontrei muitas questões dessa banca IDECAN, infrações de trânsito.
Então, as infrações para o nosso concurso, elas tornaram-se importantes. Por que ela tornou-se importante? Porque a banca fez isso. A banca tornou ela importante. A banca nos trouxe essa informação. Então, eu tenho que, com certeza, tentar, pelo menos, memorizar as principais infrações de trânsito. Tente memorizar as principais infrações de trânsito. Tá bom, pessoal? Beleza? Ótimo. O artigo 26, ele fala que o que prevalece no trânsito brasileiro é a direção defensiva, não é ofensiva, é defensiva, tá? Que antes de colocar o veículo em circulação eu tenho que verificar os equipamentos obrigatórios, inclusive o combustível. E se não tiver combustível, não tiver gasolina, é passível de uma infração de trânsito. Artigo 180, né? Pane seca é sim caso de infração de trânsito. E nós temos aqui vários outros dispositivos para você fazer a leitura. Tá? Eu quero chamar a atenção de vocês para o artigo 40. O artigo 40 ele trata do uso de luzes. Teve uma modificação também recente. Por quê? Qual foi a modificação? O uso de luzes ligadas em rodovias. Então, qual era a regra anterior? Rodovia, ligar a luz sempre. Não importa o tipo da rodovia, luz baixa ligado sempre. Qual foi a modificação que aconteceu? Existe ainda a obrigatoriedade? Sim, existe. Só que essa luz ligada, ela só vai ser obrigatória em rodovias fora dos perímetros urbanos. Então tem que ser uma rodovia fora dos perímetros urbanos, tá? E tem que ser pista simples. É o parágrafo 2º do artigo 40. Os veículos que não dispuserem de luz de rodagem diurna, o que é a luz de rodagem diurna? É aquela luz que quando você liga o carro, ela automaticamente já liga, tá? Deverão manter acesos os faróis nas rodovias, pista simples, fora dos perímetros urbanos. Então tem 3 pontos aqui, 3 pontos que você deve conhecer. Tem 3 pontos: rodovia, pista simples, fora do perímetro urbano. Rodovia, pista simples, fora do perímetro urbano. São esses 3 pontos obrigatórios que você deve conhecer, tá bom? Professor, mais alguma coisa? É claro, temos mais alguns pontos aqui, tá? Agora eu quero que você avance até o artigo 61. Cara, o 60, 61, ele é muito importante. Pessoal, o artigo 60, ele traz aqui, ó, a classificação das vias. E o 61, ele traz a velocidade máxima permitida. Então eu quero que você agora pegue o seu material ou as suas anotações e marque o artigo 60 para leitura. Galera, não adianta só assistir a minha videoaula. Eu quero que você assista ela e depois que terminar essa videoaula, presta bem atenção no que eu vou falar agora, você vai pegar o seu código, vai ver as anotações, vai ver aquilo que eu mandei você marcar e você vai ler. Então não acha que aqui em 60 minutos você vai matar a pau tudo. Não tem, é impossível fazer isso. Nenhum melhor professor do mundo vai colocar na tua cabeça tudo em 60 minutos. O que você vai fazer? Você está anotando no seu caderninho. Por exemplo, agora você anotou o artigo 60. Agora você anotou o artigo 61. Quando terminar a minha aula, você vai voltar no seu material, o artigo 60 e 61, e vai ler com atenção redobrada. Você vai ver, por exemplo, que a classificação das vias. Vou colocar aqui, ó, classificação das vias. Você tem a classificação dupla. A via pode ser uma via rural ou pode ser uma via urbana. Via rural, você vai ter uma estrada e você vai ter uma rodovia. Estrada e rodovia são vias rurais. As vias urbanas nós vamos dividir em 4. Professor, isso cai na prova? É claro, isso aqui é básico. É o básico do básico, classificação das vias. Quer trabalhar na Guarda Municipal e não sabe o que é uma via no Brasil, meu querido, minha querida? Te liga, agora é a hora de acompanhar com bastante atenção. Vamos lá então? Olha só, via rural, via urbana. As vias rurais são estradas e rodovias. Professor, o que é uma estrada? Uma estrada é uma via não pavimentada. Não pavimentada. Uma rodovia é uma via pavimentada. Não pavimentada. Uma estrada é uma via não pavimentada. Uma rodovia é uma via pavimentada. Isso é importante.
onde você vai encontrar esses conceitos lá no anexo 1. Professor, o que é o anexo 1? O anexo 1 ele está no final do CTB, pessoal. Lá no final dessa lei, você pode, na sua casa, rolar para baixo. No final da lei 9.503 tem um anexo. O anexo 1 são conceitos e definições. O anexo 1 são conceitos e definições. Ou seja, lá no anexo 1 você vai encontrar o que significa os principais termos dentro do código, que é importante também, tá? Tem muita coisa ali que cai em prova. Não deixe de ler o anexo 1. Só falei nele agora, tá? Propositalmente, porque eu quero que nesse momento que você está assistindo essa parte da aula, você pegue o seu material e vá até o anexo 1 e leia o que é uma estrada, o que é uma rodovia, o que é uma via de trânsito rápido, o que é uma via arterial, o que é uma via coletora, o que é uma via local. Via de trânsito rápido, via arterial, coletor local. Os conceitos todos estão lá no anexo 1. Os conceitos estão todos lá no anexo 1, que é mega importante que você entenda. Tá bom? Então, o artigo 60 é isso, classificação das vias. O artigo 61, pessoal, são as velocidades. Cada uma dessas vias vai ter uma velocidade máxima. Não esqueça que o 61 é para locais não sinalizados. O Brasil, ele tem muitos locais que não há sinalização. Simplesmente não existem placas. E aí, o que você vai fazer? Se não tem a placa, eu tenho que identificar qual é o tipo de via e qual é o tipo de veículo que eu estou usando, e aí eu vou descobrir qual é a velocidade máxima para o local não sinalizado. Então, olha só, o artigo 60, parágrafo 1º, ele diz, ó, onde não houver sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de nas vias urbanas e nas vias rurais. Nas vias urbanas, nas vias rurais. Nas vias urbanas, 80 km por hora para vias de trânsito rápido, 60 para vias arteriais, 40 para coletoras e 30 para locais. Então você pode aproveitar aquele esquema que eu fiz antes, que eu apaguei já aqui, e dentro daquele esquema, do lado da via de trânsito rápido você escreve 80, do lado da via de arterial você escreve 60, do lado da coletora 40 e do lado da trânsito rápido 30. Agora você tem a velocidade máxima nas vias urbanas para locais não sinalizados, tá? Importante. E dentro das vias rurais, aqui você tem uma variação, pessoal. Não basta saber que é uma via rural, não basta saber que é uma estrada ou rodovia. Eu tenho que saber também qual é o tipo de veículo que eu estou usando. Então, por exemplo, em rodovias, que são vias pavimentadas, uma rodovia, pista dupla, 110. Para automóvel, caminhoneta e motocicleta. Tem conceito lá no anexo 1, mais uma vez, ó, lá dentro do anexo 1, você vai encontrar o conceito. O que é um automóvel, até 8 passageiros. O que é uma caminhoneta? A caminhoneta é a carga e o passageiro no mesmo compartimento. Vou dar um exemplo, uma GM Blazer, uma Blazer, né? Ela é uma caminhoneta, porque a carga está junto com os passageiros. Tá? Se pensar uma Toyota RAV4, também é uma caminhoneta. E a caminhonete, que não está aqui, caminhonete, é aquela que a carga está separada dos passageiros. Vou dar um exemplo, uma L200. Uma Mitsubishi L200 é uma caminhonete. Então veja bem, 110 é para automóvel, para caminhoneta, não é caminhonete, caminhoneta, e para motocicleta. Motocicleta, posição montada. Motoneta, posição sentada. 90 para demais veículos. Quando eu falo demais veículos, eu estou me referindo então a motoneta, estou me referindo a caminhonete. Olha que informação top, hein? Olha que informação importante eu acabei de dar para você. Tá? E se for pista simples, professor? Rodovia, via pavimentada, pista simples. Pista dupla, né? 2 sentidos para lá, 2 sentidos para cá. Pista simples, um sentido para lá, um sentido para cá. Então, se for pista simples, só muda aqui, ó, do 110 para o 100. Então, 110 não é mais, vai ser 100, mesma coisa. Automóvel, caminhoneta, motocicleta. Inclusive, eu acho que você tem que fazer um esquema disso aqui, tá? Retire da lei, faça o seu esquema. E 90 para demais veículos. Se for estrada, estrada é uma via não pavimentada. Sabe aquela de chão batido, a gente costuma dizer chão batido, né? Aquela de terra, aquela de areia, aquela estrada de terra, de areia, aquela é uma estrada. Ela não pavimentada. Você tem ali a velocidade máxima de 60.
Não importa o tipo de veículo, não importa, é 60. Muito bem, vamos em frente. Pessoal, depois nós temos aqui condução de motoristas profissionais, que é o horário de descanso, tá? Eu quero chamar a atenção dos senhores para uma parte aqui que é importante, tá? Que é a educação para o trânsito. Muito comum, questões de prova de educação. Então marca aí o artigo 74 dentro do capítulo 6, educação para o trânsito. Mas, principalmente, eu quero vir aqui para o artigo 96, que fala dos veículos. Pessoal, nós temos o chamado 3Vs do trânsito. Olha que informação importante, vou colocar aqui para você agora. 3Vs do trânsito. Professor, o que são esses 3Vs do trânsito? São as vias, que você acabou de ver ali comigo, qual é a classificação das vias. São as velocidades. Você acabou de observar quais são as velocidades máximas em local não sinalizado. Então, 2 pontos eu já bati aqui. Vias e velocidades. E o último, que são os veículos. Vias, beleza. Velocidades, beleza. Veículos é o artigo 96 que nós vamos trabalhar agora. Velocidades é o artigo 61. Vias é o artigo 60. Então não me vem falar em trânsito sem conhecer os 3Vs do trânsito. 3Vs do trânsito: vias, velocidades e veículos. Vamos falar agora do último V? São os veículos? Sim, vamos falar. O último V, veículos, está aqui na tela para você já, que é essa classificação. Pessoal, nós vamos fazer o seguinte, ó. Essa classificação dos veículos, tá? Eu vou colocar um esquema aqui para te ajudar. Tá? Tem uma cerveja mexicana chamada TKT. A Tecate é uma cerveja ótima, mexicana, ela traz a classificação geral dos veículos. Então os veículos são classificados quanto à tração, quanto à espécie, quanto à categoria. Quanto à tração, tracionar, que cor que são as rodas quanto à tração? As rodas são pretas. Então, quanto à tração, é pretas. Propulsão humana, eu estou colocando aqui resumido, tá? Você pode parar depois do vídeo, voltar e anotar. Propulsão humana. Reboque. Elétrico. Tração animal. Automotor. Semi-reboque. Você tem agora aqui na sua tela a classificação dos veículos quanto à tração. Professor, isso cai em prova, eu não ia ficar aqui, pessoal, escrevendo na tela uma coisa que não é importante. É claro que é. Quanto à espécie, é uma partida de futebol. PCM versus o treco. P, passageiro. C, carga. M, misto. O xizinho significa o que? O X? Competição. TR, veículos de tração. Veículo especial e coleção. Ficou na frente, professor, saindo da frente, está ali para você agora. PCM versus treco. PCM versus treco. Classificação essa que está aqui na tela para você é quanto à espécie. Passageiro, carga misto, competição, tração especial, coleção. É o que consta aqui no artigo 96. Faltou uma última classificação, que é o veículo quanto à categoria. Quanto à categoria é ORPA-A. Esses dias um aluno deu uma dica bem interessante. O Rapa. Sabe aquela banda O Rapa? Pode ser também. ORPA. Oficial. Representação diplomática.
particular, aluguel, aprendizagem. Vou repetir para quem não copiou. O, oficial. R, representação diplomática. P, particular. A, aluguel. A, aprendizagem. Opa! Quer usar o RAPA? Usa o RAPA, serve também. Tá aqui para você então a classificação dos veículos, artigo 96. É o nosso terceiro V, pessoal. Então nós temos 60 minutos e olha quanta coisa importante nós acabamos de trabalhar aqui. Muita informação. Em 60 minutos, informações importantíssimas e a classificação dos veículos, sim, é um item de prova. Principalmente dessa banca aqui que adora, né, copiar, colou. Ctrl+C, Ctrl+V. Essa banca do teu concurso, meu querido, minha querida, é Ctrl+C, Ctrl+V. Eles vão pegar o copiar, colou e colocar lá e retirar uma palavrinha e mostrar para você se está certo ou está errado. Tá bom? Artigo 96 foi. Vamos em frente. Pessoal, nós temos aqui agora vários artigos relacionados aos veículos. Segurança dos veículos, né, a questão da identificação e outros itens. Tá? Importante a leitura completa? É claro que sim. Mas eu quero dizer para você, tem uma coisinha aqui, ó, que é muito comum em prova, o artigo 136 até o 138, que é da condução de escolares. O que você acha? O município, teu concurso, município, ele tem importância na fiscalização de escolares? Muito. Pessoal, inclusive, poderá ser a Guarda Municipal que vai liberar o ônibus escolar dentro do município. Ela vai fazer uma vistoria para a liberação de ônibus escolares. Então, é muito importante conhecer, sim, a legislação do escolar. O artigo 136 são requisitos do veículo. O que o veículo precisa ter para conduzir escolares? Ele tem que estar registrado como passageiro, ele não pode ser um veículo de carga. E agora você já entendeu aqui a classificação dos veículos, PCM versus treco. Passageiro, carga e misto. O veículo tem que ser PCM versus treco. Eu acabei de mostrar para vocês essa classificação. Então, P tá aqui, ó. Ele tem que ser um veículo de passageiro. Não pode ser carga, não pode ser misto, não pode ser tração especial, coleção. Muito menos de competição. Ele tem que ser um veículo de passageiro. A inspeção é semestral. Na tua prova vai cair anual. Não é anual, é semestral. Pintura das faixas. Equipamento, né, registrador inalterável de velocidade e tempo, que é o conhecido popularmente como tacógrafo. É obrigatório ter tacógrafo. Luzes, cinto de segurança e outros equipamentos que o CONTRAN vai regulamentar. O motorista está ali no artigo 138. Os 138 são os requisitos do condutor. O que o condutor deve ter? Idade superior a 21 anos, categoria D, não ter cometido infrações gravíssimas nos últimos 12 meses. Pessoal, aqui tem uma mudança. Não era assim, tá? Isso é de 2020. Se é de 2020, é recente. Se é recente, sim, poderá estar na tua prova. Não ter cometido mais de uma infração gravíssima. O que estava escrito antes? Não ter cometido nenhuma gravíssima, grave ou ser reincidente em médias. Ou seja, era muito pior antes. Ser aprovado em curso especializado. Que curso é esse? É o curso para a condução de escolares. Curso para a condução de escolares. Eu tenho alguns pontos que são importantes, mas que eu não tenho tempo para trabalhar, tá bom? Depois nós temos aqui a habilitação, né? Eu acho que também é legal, interessante saber. Categoria A é para motos, motocicletas, motonetas, né? 2 ou 3 rodas, com ou sem carro lateral. Categoria B é para automóvel normal. Categoria B, ela não pode exceder, ó, então você tem um peso máximo, 3.500 kg, pessoal. E lotação, não exceda 8 lugares, excluído o motorista. Então não exceda 8, é 8 mais 1, que é o motorista, 9, lotação máxima 9. Então você tem um veículo, o seu automóvel, por exemplo, categoria B, só que ele não pode passar de 13.500, tá? Hoje a gente vê algumas caminhonetes que passam de 13.500. Pegar uma F4000, por exemplo. Então você vai ter um veículo que vai passar, daí categoria B não serve, vai ter que ser C. Então é C, veículo de carga, e o PBT ultrapassa 13.500. Então aqui é mais de 3.500 no PBT. Categoria D é o veículo motorizado para transporte de passageiros. A lotação excede 8, excluído o motorista. Então se excede 8 é 9, mais 1 que é o motorista, 10. Então se você tiver uma lotação de 10, categoria D. Se você tiver uma lotação de 9, categoria B de bola.
E por último, a categoria E, que é a combinação de veículos. Carreta, sabe a carreta? Categoria E. Vamos em frente. Pessoal, cheguei num ponto que eu queria chegar, que são as infrações de trânsito. Olha só, o teu órgão, o órgão onde você vai trabalhar, a Guarda Municipal, ela vai trabalhar sim fiscalizando o trânsito. Então, vocês que estão em casa, por favor, dê uma atenção especial para infrações de trânsito. Eu tô vendo, tô tendo uma visão além do alcance aqui, tô tendo quase uma mãe de Ná. Eu tô vendo, pessoal, observando e entendendo que vai cair na tua prova. O nosso papo aqui é um papo reto. Você, naquele domingo lá que você vai fazer a prova, você vai lembrar aqui do Carequinha. Por que você vai lembrar de mim? Porque você vai lembrar que eu disse pra você, nesse momento agora, anterior à prova, que na tua prova vai cair infração de trânsito. É claro que vai cair, cara. E é muita coisa, pessoal. É do artigo 161 ao 255. Tem que ler com bastante atenção, tentar memorizar o maior número possível de infrações. É assim. Professor, tem alguma dica? Tem. Tem uma dica. Não sei se você vai ter tempo para fazer isso, tá? Meu papo aqui é um papo reto. Eu não tô aqui para enganar ninguém. Tô aqui para mostrar para você a realidade das coisas. Então, nosso papo reto não sei se você vai ter tempo, mas o ideal é você pegar um papel e colocar infrações leves. Todas elas. Infração média. Todas elas. De preferência a caneta, que aí você já vai memorizando. Infração grave. Todas elas. E por último, a infração gravíssima. Todas elas. Todas as gravíssimas, todas as graves, as médias e as leves. Você pega todas essas infrações, escreve num papel, numa folha. Pega uma folha de ofício e vai anotando. É a maneira, tá, pessoal? Tá? E aí você tem aqui a pontuação, né? Quantos pontos de infração leve? 3. Quantos pontos de infração média? 4. Quantos pontos de infração grave? 5. E a infração gravíssima? 7. Não tem 6 pontos. Muito comum em prova, né? Colocaria 6 pontos. Não tem 6 pontos, tá bom? Anota aí no material. Galera, estamos então trabalhando aqui com as infrações de trânsito. Tem bastante coisa. Esse artigo aqui, ó, o 162, eu encontrei muitas questões anteriores do 162, tá? Bastante infração. Professor, o que mais? O que mais? O que mais? O que mais? Eu sei que você quer mais. Parte final, pessoal, acho que agora, né? Uma atenção você deve dar lá na parte de crimes de trânsito, que começa no artigo 291, tá? O 291 ali fala dos crimes. O Código de Trânsito Brasileiro, ele é um microsistema legislativo. O que é um microsistema? Ele tem uma parte de direito administrativo, que é a parte de multas, órgãos de trânsito, guarda municipal, blá, 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 um monte de coisa. E ele tem uma parte de crime. Então olha como é uma lei interessante. Tem uma parte de multa, que são multinhas de trânsito, tem uma parte de crime, o cara vai preso. Então você pode até levar uma multa quando você é preso por trânsito, pode. Crimes de trânsito começa ali no artigo 291. Tá bom? 291 até o 301 é a parte geral. Vai trazer algumas regras de crimes de trânsito. Leia tudo! Olha o que eu estou falando agora. Leia tudo! Do artigo 291 ao artigo 301, leia tudo. Do artigo 291 ao 301, leia tudo. Chegamos no 302. Crimes em espécie. Quais crimes são cometidos dentro do trânsito brasileiro, pessoal? Então, o primeiro ponto que você tem que saber para a sua prova. Para ser crime de trânsito, tem que ser acontecido no trânsito, nas vias terrestres do território nacional. Então, primeiro ponto, tem que ocorrer em via terrestre. Segundo, veículo automotor. O conceito de veículo automotor, essa palavra veículo automotor, você vai encontrar lá no anexo 1. O anexo 1 ele traz veículo automotor, traz o conceito de veículo automotor. É importantíssimo para a prova, para você entender que crime de trânsito, de uma forma geral, exige o veículo automotor. Pode ser, e tem algumas exceções, que a pessoa não seja condutora de veículo automotor e cometa um crime de trânsito. Até pode, tem exceção, tá? Por exemplo, ali o crime de fraude processual, artigo 312. Um indivíduo se apresenta num acidente como condutor, né, se identifica como condutor e na verdade não é ele o condutor. Então comete o crime de trânsito mesmo não sendo condutor de veículo automotor, mas de uma maneira geral tem que ser condutor. Por exemplo, praticar homicídio culposo na direção de veículo. Olha o tipo penal, fala direção de veículo automotor. Nós temos no trânsito só 2 crimes culposos.
Pessoal, culposo é aquele que você não tem intenção. Crime culposo é aquele por imprudência, negligência ou imperícia. Crime culposo é aquele por imprudência, negligência ou imperícia. Então, nós temos dois culposos, o homicídio e a lesão corporal. 302, homicídio. 303, lesão corporal. São os únicos dois culposos. Todos os demais são dolosos, ou seja, você tem que ter a intenção de praticar. Se eu não tenho a intenção, eu não cometi nada. Então, digamos que do 304 até o 312, se você cometer esse crime por imprudência, negligência ou imperícia, vai ser fato atípico, porque você não teve a intenção. Então, tem que ter a intenção de, por exemplo, não prestar socorro à vítima, artigo 304. Eu tenho que ter a intenção, por exemplo, artigo 305, fugir do local do acidente. O artigo 306, muito comum nas provas, embriaguez ao volante. Conduzir veículo automotor, quer dizer que se você estiver dirigindo uma bicicleta, um skate, uma carroça, você não cometeu esse crime. Conduzir veículo automotor, capacidade psicomotora alterada, influência de álcool. Detenção 6 meses a 3 anos. Qual é o índice de alcoolemia? O índice é 6 decigramas, se for sangue 6 decigramas. E se for o etilômetro, pessoal, ar é 0,3. Essas medidas são importantes para a prova de vocês. Essas medidas são importantes para a tua prova, com certeza. Marca aí 6 decigramas e 0,3 miligramas se for ar alveolar, que seria o etilômetro, popularmente conhecido como bafômetro. Pessoal, você está estudando trânsito, não vem me falar bafômetro. Essa palavra bafômetro não existe dentro do Código de Trânsito Brasileiro. A palavra correta é etilômetro. E se você é meu aluno, e agora você já é meu aluno, você não vai sair daqui da minha aula falando bafômetro. Ah, professor, mas eu já vi numa prova, eu também já vi. É errado. Ah, não é correto falar bafômetro. Bafômetro é um termo antigo. Tá? O equipamento se colocava na boca da pessoa e pegava o que ele tinha na mucosa. Então não existe mais essa possibilidade. Tá bom? 306. Pessoal, 307 é a pessoa que viola a suspensão, né? Carteira suspensa. O 308 é o racha. O 309 é aquele que dirige sem habilitação. Lembrar vocês que não ter habilitação é uma infração de trânsito, né? Uma multa por não ter habilitação, e poderá ser um crime também. Só que para ser crime tem que gerar perigo de dano. Então sempre que você estiver lendo na sua casa e encontrar essa palavra gerando perigo de dano, significa que aqui, ó, você tem um perigo concreto. Não é um perigo abstrato. Há uma necessidade de você efetivamente colocar alguém em risco. Então, um perigo concreto. Tá? 310 é um crime para o proprietário, detentor do veículo, né, que entrega esse veículo para uma pessoa sem condições de dirigir. O 311 é excesso de velocidade, é uma velocidade incompatível. Não necessariamente deve ser uma velocidade acima da velocidade máxima, porque se o trânsito, por exemplo, está engarrafado e a pessoa está em alta velocidade, ele pode não estar acima da velocidade máxima, ainda assim comete o 311, que seria velocidade incompatível. E por último, o 312, que é o crime de fraude processual, tá? É a pessoa que está inovando no acidente. Muda o local do veículo, muda, né, as lesões, o corpo da vítima, apaga marcas de frenagem. Seria fraude processual, você fraudar um acidente de trânsito. Tá bom? Fechamos, pessoal? Foi uma revisão rápida, foi. Teria muito mais o que falar? Meu Deus. Só de crimes de trânsito a minha aula dura 3 horas. 3 horas eu fico falando de crimes de trânsito. E eu falei aqui para você rapidamente agora. É porque nós estamos numa aula de revisão. É a revisão geral para o teu concurso. Pessoal, voltando aqui no nosso material, nós temos agora algumas questões para resolver. Vamos exercitar um pouquinho. É da tua banca a questão número 1, uma questão 2018. Olha só, o que eu quero que você faça agora? Qual é o nosso acordo? Você vai tentar resolver. Você vai parar o vídeo, vai tentar resolver e depois você assiste aí a nossa resposta. Vamos lá? Número 1, analise as afirmativas a seguir. Dirigir ameaçando pedestres que estejam atravessando a via pública ou os demais veículos. E 2, transportar crianças em veículo automotor sem observância das normas de segurança estabelecidas no CTB. De acordo com o CTB, assinale a alternativa correta. Número 1. A afirmativa 2 é uma infração grave. Não, a afirmativa 2 é uma infração gravíssima.
A afirmativa 1 é uma média. Não, a afirmativa 1 também é gravíssima. Vou dar uma dica para vocês. A dica se chama Ctrl F. Se você quiser encontrar a base legal desses artigos, pessoal, basta você pegar o arquivo PDF ou ali na própria internet, dá um Ctrl F, F de faca. E aí você digita alguma dessas palavras que está aqui. Por exemplo, atravessando. Já vai aparecer lá o artigo dizendo que é uma infração gravíssima. Letra C. 1 e 2 são graves? Não. Então restou para nós a letra D. As afirmativas 1 e 2 são gravíssimas. Gravíssimas, tanto 1 quanto 2. O que você vai fazer? Qual é o nosso acordo? Procurar a base legal. Procura dentro do código. É uma tarefa para você. Eu sei que vocês querem tudo mastigadinho, né? Mas é bom também a gente se esforçar em casa um pouquinho e tentar encontrar a base legal. Mais uma questão, questão número 2. Analise as afirmativas a seguir. Questão de 2018 da IDECAM, mais uma vez. Dirigir o veículo sem possuir CNH. 2. Dirigir o veículo com validade da CNH vencida há mais de 30 dias. Pessoal, essas duas aqui ó, estão no artigo 162. Depois você procura lá, tá? De acordo com o CTB, assinale a alternativa correta. Olha o padrão da banca IDECAM. É muito importante entender o padrão da banca. Afirmativa 1 é média? Não. Afirmativa 2 é média? Não. 1 e 2 são graves? Não. 1 e 2 são gravíssimas. Mais uma vez a letra D. É só você observar lá, 1 e 2 são gravíssimas. Mais uma questão de 2018. Quanto ao licenciamento de veículos, analise as afirmativas a seguir. O primeiro licenciamento deverá ser solicitado em até 30 dias após o registro. Será que o primeiro licenciamento é 30 dias após? Errado. Registro e licenciamento, o primeiro é no mesmo dia. Mesmo dia, mesma data. 2. 3, número 2. O veículo somente será considerado licenciado, estando quitados débitos de tributos, encargos, multas ambientais vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade das infrações cometidas, tá certo? É questão de licenciamento. 3. Ao licenciar o veículo, o proprietário deverá comprovar sua aprovação nas inspeções de segurança veicular e controle de gases poluentes, certo? E 4. Veículos novos deverão receber um licenciamento provisório, não existe licenciamento provisório. Então nós temos aqui a 2 e 3 corretas, letra C. Número 3, letra C. Número 3, letra C. Tá bom? Acertou ou errou? Você em casa, acertou ou errou? Espero que tenha acertado. Professor, errei. Não tem problema, errou agora para nunca mais errar. Tá bom? Mais uma questão, questão número 4. Dá um pause no vídeo e faz. Tá na frente, professor, saindo da frente. Pausa ele bem agora. Você é um professor muito louco, eu sei. E é assim que tem que ser aula para concurso. Analise as afirmativas a seguir. 1. Deixar o condutor envolvido em acidente com vítima, de prestar ou providenciar socorro à vítima. Tá? Deixar de providenciar socorro à vítima. Podendo fazê-lo. 2. Deixar o condutor de prestar socorro à vítima quando solicitado. Então nós temos aqui duas situações. A primeira é o condutor envolvido no acidente. A segunda é quando você solicita, a autoridade solicita esse socorro. Afirmativa 1 e 2 são graves? Não. A afirmativa 1 é gravíssima. Realmente, a 1 ela é gravíssima. E a 2 é grave. A 1 está no artigo 176. A 2 está no artigo 177. Afirmativa 1 é uma infração grave? Não. E a 2 é gravíssima? Não. Uma penalidade aplicável para a afirmativa 2 é a cassação? Não. Cassação da CNH? Bem diferente disso. Tá bom? A gente nem teve tempo, pessoal, na revisão de falar de penalidades, que é importante também, tá? Não tivemos tempo, infelizmente. Tá bom? Fechou então a número 4, letra B de bola. Número 4, letra B. Vamos em frente, mais uma questãozinha aqui saindo para você agora. Número 5, mais uma questão de 2018. Sobre a administração de trânsito, assinale a alternativa que traz a informação incorreta. Quando tem nas minhas questões a incorreta, eu geralmente faço assim, ó.
marcar a incorreta. Compete a Jari julgar recursos interpostos pelos condutores. Pessoal, a número 5 está correta, letra A. É interessante quando tem a incorreta, eu tenho, então na verdade aqui a letra A, B, C e D, eu tenho 3 corretas e 1 incorreta. Isso serve também para memorização. A gente, quando faz esse tipo de questão, a gente aprende muito. Então esse é o nosso olhar, é um olhar diferenciado, é um olhar de aprendizagem, é um olhar para entender que, a letra B, os membros do CETRAN são nomeados pelo governador. É claro que sim. Por que é nomeado pelo governador e não pelo presidente? Porque ele é um órgão estadual. O estabelecimento de diretrizes e do regimento da Jari é de competência do CONTRAN, correto também. Artigo 12 é uma competência do CONTRAN. Então restou para nós a letra D, mais uma vez, só dá a letra D aqui, né? Compete ao CONTRAN organizar e manter o Registro Nacional de Carteiras de Habilitação. Está errado. Não é o CONTRAN e é o DENATRAN. Professor, o que é o DENATRAN? Departamento Nacional de Trânsito, artigo 19. Marca aí no teu material, inclusive, a base legal. É o DENATRAN, artigo 19. Mais uma. 6. Mais uma questão da IDECAM. Uma das ferramentas do Sistema Nacional de Trânsito é a criação de câmaras temáticas. Pessoal, o próprio nome aqui já diz, ó, Câmara Temática. Temas. São órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN para estudar o trânsito. É um órgão que estuda o trânsito. É de competência do CONTRAN criar câmaras temáticas. E aqui é para nós marcarmos mais uma vez a incorreta. Ó, não esqueça que é para incorreta. É de competência do CONTRAN? É. Artigo 12. O CONTRAN que cria câmaras temáticas. É um órgão de apoio ao CONTRAN. Cada câmara é constituída exclusivamente por especialistas, representantes de órgãos e entidades de trânsito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, em igual número pertencentes ao SNT. Errada a letra B. Não é exclusivamente por especialistas de órgãos públicos. Tem também aqui segmentos da sociedade que são interessados. Pode ter aqui uma associação de caminhoneiros? Pode. Então está errado. A Câmara não é exclusivamente por pessoas do governo. Ela é um órgão misto. Então, para nós, a letra C está correta. As câmaras são órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN, integrados por especialistas. Objetivo: estudar e oferecer sugestões e embasamento técnico para assuntos do CONTRAN. Letra D. As câmaras temáticas podem reunir em sua composição especialistas representantes de diversos segmentos da sociedade relacionados ao trânsito. Então, olha como a letra D, pessoal. A letra D, ela está correta e ela justamente contrapõe a letra B. E a letra B é a incorreta. Letra B é a incorreta. A letra D, ela te ajuda, inclusive, a responder essa questão. Então, a letra B, a número 6, resposta na letra B. B de bola. 6, letra B. Ah, só que eu fiz um monte de risco aqui para você não ficar confuso. Tá bom, pessoal? Fechou? Fechou. Professor, sai da frente. Tá ali, ó. Saindo da frente para você anotar e ver o que é o mais importante. Galera, estamos então finalizando aqui a nossa super revisão. Deixa eu voltar aqui o nosso material. Certo? Vamos retornar. Fechamos então o nosso aulão. 1 hora aqui de aula para você. Eu quero dizer para vocês que foi um prazer estar aqui. Desejar para todos os senhores uma boa prova. Sejam felizes. Façam com calma, com tranquilidade. Muitas coisas que eu falei hoje aqui, com certeza vai estar presente na tua prova. Não é um tempo muito grande, mas eu tenho certeza que você conseguiu captar aqui a minha mensagem. O que eu quero que você faça agora? Você vai terminar esse vídeo e você vai pegar o seu material e vai ler principalmente os artigos que eu acabei de comentar com vocês. Faça a leitura desses artigos. Pessoal, tem uma grande chance de cair na prova o que eu falei hoje para vocês, tá bom? Grande beijo, abraço do coração a todos e nos vemos numa outra oportunidade. Valeu, galera!